Amigos por carros, muito bem-vindos a mais um Pod OPC. Para você que está chegando no canal, inscreva-se e ative as notificações aqui embaixo para você não perder tudo de novo que nós estamos fazendo. E hoje nós estamos aqui para conversar com vocês sobre os 5 Audis mais lendários de todos os tempos. Quais os carros da marca das 4 argolas que mais representam algo para a história do automóvel? E vamos começar do começo, década de 80. Lendário Grupo B de Rally. A Audi simplesmente dominou quando o regulamento mudou e os carros puderam utilizar tração integral. Mas, para fins de carros de rua, do que a Audi representa, eu gostaria de falar para vocês do Audi 480, um coupé, 2 portas. Por que esse carro é tão emblemático na história da Audi? Porque foi o primeiro carro de rua da montadora que utilizou a lendária tração integral 4 e também foi o carro que mostrou para o mundo o potencial que o bloco de 5 cilindros da montadora tinha. O 480, na versão com motor 5 cilindros, chegou a ter até 220 cavalos e o motor mais forte foi o 2.2 5 bocas. Como vocês sabem, mais para frente esse mesmo 2.2 foi o coração de outro carro muito épico da montadora, tá? A versão mais radical desse carro foi o Sport 4 S1, que foi justamente um carro de rua feito para homologar a versão então mais radical do carro de corrida que andaria no grupo B. O lendário piloto de testes da Porsche, o Walter Röhrl, eu nunca sei pronunciar esse nome perfeito. Walter Röhrl. Ele inclusive correu com esse carro e foi muito vitorioso com ele. Bom, então hoje a tração 4 é uma marca registrada dos principais esportivos da montadora e ela surgiu na década de 80 com esse modelo. Foram cerca de 11 anos em produção, de 1980 até 1991. Para mim, a cara e focinho da Audi, o carro que botou a Audi no mapa mundial para mim foi esse carro. Subindo a escadinha, um carro que eu acho que muitos de vocês que estão assistindo, que são muito fanáticos por Audi, talvez me xinguem por colocá-lo na 4ª posição, mas é o Audi RS2. Na época, basicamente o que aconteceu é que a Audi tinha um S2, tinha uma perua, tinha um Avant, que era muito bom, tinha 230 cavalos, era um carro muito legal. Só que a década de 90 foi uma década um pouquinho macabra para a Porsche. Como toda montadora que só produz carros esportivos de luxo, ela começou a fazer alguns joint ventures. Então você viu que ela trabalhou com a Mercedes em algumas coisas e de repente surgiu a oportunidade de trabalhar com a Audi na criação de uma categoria única e distinta de carros esportivos, a Super Perua. Se hoje nós falamos God Save the Wagons, Super Peruas são simplesmente coisas legais e que nunca deveriam deixar de existir, é graças ao Audi RS2. E o que nós tínhamos aqui era toda a engenharia da Porsche que pegou um carro, trabalhou coletor de admissão, central eletrônica, alimentação de combustível, colocou turbina maior da KKK. O resultado foram 315 cavalos para quase 42 kg de torque, um carro que acelerava de 0 a 100 em quase 5 segundos, era 4,9 segundos, e fazia a máxima de 262 km por hora. O grande catch dessa história toda é que muitos falavam na época, inclusive, que o RS2 era mais rápido de aceleração de 0 a 60 km por hora do que um carro de Fórmula 1 na época. Oi? 0 a 30. 0 a 30 ou 0 a 60, prefiro? 0 a 30. Era 0 a 30, né? Ou seja, se isso serve de alguma coisa... Não é lenda, é fato. Tem vídeo disso. Né? Mas aí depois o Fórmula 1... É, lógico, mas é o... Exatamente. Mas, além disso, o carro tinha uma série de outros trejeitos derivados da Porsche, entendeu? A Porsche retrabalhou freios, retrabalhou suspensão, as rodas são derivadas do 968, os retrovisores são de um Porsche 964, e até aquele farol traseiro, interligado com uma faixa ali no meio, é uma característica distinta dos Porsches 911 até então. Se você quer, não há nada mais apetitosa do que uma dessas na cor azul Nogaro. Era azul Nogaro ou azul Bugatti, prefeito? Não, acho que na Audi era... Falaram que é a mesma cor na Bugatti, né? Mas era azul Nogaro na Audi e Blue Bugatti, acho, na Bugatti. Bom, é maravilhoso. Nada grita mais Audi década de 90 do que o RS2, tá? Inclusive, é o carro que inspirou a BMW a fazer o M5 E34 perua, certo?
No final foram 2.891 unidades do RS2 fabricadas. Emblemático, RS2 na 4ª posição. Subindo mais um degrau, Audi RS4 B5, este carro que vocês estão vendo aqui. É aí que entraria a grande confusão, né? Muitos diriam que o RS2 é mais carro do que o RS4. Na minha opinião, não é. Tive experiência com os dois carros, conheço bem a RS2. Já faz um tempo que eu dirigi a RS4, mas tem uma coisa que é mágica sobre a RS4, é a forma como ela entrega, a forma como as coisas acontecem com ela. Novamente, super perua, carro familiar, com um terno familiar com coração esportivo, que você tem um motor 2.7 V6, também derivado do S4, só que dessa vez retrabalhado pela Cosworth, a parte de cima, as turbinas K04 que eram maiores do que as que vinham no S4. O resultado é 380 cavalos para 45 kg de torque, como todo carro esportivo da marca, tração integral 4, câmbio manual de 6 marchas, tá? Isso é uma coisa meio distinta e única, tanto da RS4 quanto da RS2. Os engates de marcha desses carros são péssimos, entendeu? A gente tende a idolatrar os carros manuais, mas são dois exemplos de carros que têm engates manuais horríveis, tá? O RS4 B5 era um carro razoavelmente leve, pesando cerca de 1.600 kg, tá? O 0 a 100 na época, ele era considerado a perua mais rápida do mundo. Tinha até aquela propaganda da Audi, não sei se quem está editando vai conseguir encontrar essa propaganda, mas era um 0 a 100 novamente muito equiparado com o da RS2, era sub 5 segundos, 4,8 segundos mais ou menos. A questão é a seguinte, o carro ele é cult, um carro desses na cor amarelo Imola é simplesmente espetacular. Audi RS4, a station mais veloz do mundo. É um carro de assim, a cara e focinho do começo dos anos 2000. Assim, não é um carro legal de curva, de tocada, mas é legal pela forma, velha guarda de entrega do motor biturbo, entendeu? Muito legal mesmo. Meu terceiro lugar nessa escadinha evolutiva da Audi. No segundo lugar, entre os Audis mais emblemáticos de todos os tempos, eu vou colocar o Audi RS6, mas não é qualquer Audi RS6, e sim o atual, esse mesmo que está saindo de linha agora. Vamos ver se a nova geração desse carro vai superar ainda mais as expectativas, porque vamos ser sinceros, o RS6 ele surge lá na geração C5 da saboneteira do Cadu. A época com motor V8, 4.2, 450 cavalos numa versão, depois um pouco mais numa versão Plus. Carro pesado, muito interessante para a época, mas um carro meio complicado de manutenção, né? Com turbinas meio chatas que gostam de ir embora porque elas ficam numa posição lá atrás da bancada do motor. O câmbio também não, o Tiptronic não conversava com a proposta do carro, mas assim, suportável para o ano do projeto, mas doloroso de manutenção, costuma dar manutenção. Depois veio a RS6 C6, com motor lendário V10 biturbo da Volkswagen Audi. Dizem até que é um motor da Gallardo com um par de turbinas. Bom, a questão é a seguinte, um carro pesado pra caramba, mais de 2,2 toneladas e caríssimo de manutenção de vela, bobina, coisas básicas. Quando chegou a C7, que inclusive vocês estão vendo um cartão aqui em cima para que vocês assistam o teste da gente lá na rodovia, o que acontece? Eles diminuíram o peso do carro para sub 2 toneladas, se não me engano a RS6 tem 1.950 kg, motor downsizing 4.0 V8, só que aí que tá, o carro virou um atleta, ficou um carro de tocada excepcional, muito bom mesmo, e de desempenho absurdamente visceral. Obviamente, hoje M5 e M63S são sedãs que concorrem com este carro aqui no Brasil, mas se você quer uma super perua para bater de frente e ter uma proposta pseudo-familiar, porque ela não vem com os 3 bancos atrás, o RS6 é espetacular como proposta. É um carro bom de estrada. Inclusive, a gente testou aqui no programa alguns anos atrás uma RS6 preparada pela Pit Stop Shop. Vocês estão vendo o cartão aqui em cima para vocês assistirem. E aquele carro andava em track day, andava em estrada, fazia o capeta 4. Para mim, a melhor super perua de todos os tempos até hoje é o RS6 C7. Então, nada mais natural que ele fique no segundo lugar. Faça como nosso amigo Chiquinho, seja um verdadeiro entusiasta automotivo, né, Chiquinho? É verdade. Entra no site da Armorall, veja todos os produtos dele, lembrando que a Armorall é a empresa número 1 de produtos lá nos Estados Unidos e agora está vindo para o Tupiniquim com exclusividade no Amigos por Carros.
Em primeiro lugar, não poderia ser diferente. O Audi R8, tá? O Audi R8 foi o primeiro super esportivo feito por uma montadora que não tinha tanta tradição no segmento a ter uma longevidade bacana, a fazer essa transição como um carro dessa categoria muito bem. Inicialmente, o R8 chegou com motor 4.2 V8, 420 cavalos para 42 kg de torque, disponível tanto com o câmbio manual de 6 marchas como com o câmbio Ruintronic o câmbio R-Tronic, que era de embreagem simples. No final de 2008 para 2009 surge o V10 5.2 com 525 cavalos, que à época era basicamente o mesmo motor da Lamborghini LP 560-4, só que amansado, ainda utilizando o câmbio R-Tronic. Depois veio a primeira versão semipista, que já vinha com 550 cavalos, mas ainda com R-Tronic. E aí veio o facelift e finalmente o R8 passou a ter um câmbio muito bom, que é o S-Tronic, que vocês já viram aqui no canal, inclusive. E desde então, o que eu tenho para dizer para vocês sobre o R8 é que, assim, para quem está querendo entrar no universo dos carros esportivos, é uma senhora proposta. O carro é dócil, o carro é confiável, o carro tem um visual muito bacana, tem roncos muito legais, tanto na versão V8 quanto na V10. A V8 hoje o pessoal fala que ela é muito fraquinha de motor, tá? Mas assim, é ok para a proposta do carro, para o projeto, para a época, entendeu? É um carro muito bom, em todos os sentidos da palavra, tá? Essa é a conclusão sobre o R8. Hoje, mesmo no projeto atual, o carro ainda está aí, ele ainda é um V10zão aspirado, só que hoje ele não é mais castrado, ele é exatamente um Lamborghini Huracan com uma outra roupa e custando R$1 milhão, um pouquinho menos de 1 milhão, ou seja, quase a metade, um pouquinho menos da metade de uma Huracan dessas daqui. E é basicamente o mesmo carro. Então é isso, na minha opinião o R8 ele é um showstopper, é um senhor carro exótico, na minha opinião é o melhor e mais emblemático Audi de todos os tempos. Então, para resumir para vocês na lista de carros, em primeiro lugar o nosso querido Audi 480, nas variantes com tração integral e motor 2.2 5 cilindros turbo. Em quarto lugar o Audi RS2, a mamãe das super peruas. Em terceiro lugar, o Audi RS4, a filha da RS2, a segunda super perua. Em terceiro lugar, a maior super perua de todos os tempos, o atual RS6. E em primeiro lugar, não poderia ser diferente, o super esportivo da marca, o Audi R8. E o TTRS e o RS3? Audis mais lendários de todos os tempos. Tá bom. São carros legais. O atual TT, assim, o TT, vamos ser sinceros, ele virou um carraço hoje em dia. E o RS3 sempre foi legal, mas, ei, carro de entrada, tá? Você que chegou até aqui no canal, gostou do vídeo? Não se esquece de descer o like aí pra gente, que ajuda bastante o canal. Conheceu o canal agora? Não quer perder tudo que a gente está fazendo? Inscreva-se também. E vocês estão vendo aqui uma sugestão de conteúdos que pode ser legal para vocês. Coisas que tem a ver com o que vocês gostam de ver, ou até mesmo outro pódio para vocês seguirem nessa empreitada em busca de listas. Já que o YouTube ama listas, nós também sabemos fazer listas.